Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar de um tema muito conhecido nosso. Quero falar da Bíblia, da Palavra de Deus. E quero começar com um texto bíblico. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram. Que texto bonito! Eu vou dar algumas informações sobre a Bíblia que pode nos ajudar a ter a noção de quanto importante é a Palavra de Deus para nós cristãos. O que significa o termo Bíblia? O termo Bíblia vem do grego antigo, biblos, que designava a planta papiro, utilizada para produzir rolos utilizados para escrever. Os rolos de papiro são a forma mais antiga de livros de que se tem notícia. Lembra que quando, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando diz que Jesus entrou na sinagoga, deram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele desenrolou o livro, é por isso, eram rolos de papiro. O plural de biblos é bíblia, que significava literalmente livros. De fato, esse termo se aplica perfeitamente, visto que a Bíblia Sagrada é um conjunto de vários livros. A Bíblia é um conjunto de vários livros. Então vamos ver, quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia Sagrada é um conjunto ou uma coleção de livros. Esses livros estão divididos entre o Antigo Testamento, que contém 46 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Dessa maneira, então, ao todo, a Bíblia Católica contém 73 livros. Então, a Bíblia é um conjunto de 73 livros. E como se dá essa divisão dos livros? Dentro da Bíblia existem diversos gêneros literários. Podemos encontrar nas Sagradas Escrituras livros poéticos, históricos, cartas, narrativas, conjuntos de cânticos e outros estilos. Começando pelo Antigo Testamento, temos os 5 primeiros livros, os livros que compõem aquilo que nós chamamos de Torá dos judeus. É o conjunto de livros chamado Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois do Pentateuco, temos os livros históricos, que ao todo são 16, e narram a história do povo de Deus desde a chegada à Terra Prometida até a revolta dos Macabeus. Continuando, temos os livros sapienciais, que são 7, e contêm grandes temas da sabedoria judaica. O livro dos Salmos e dos Provérbios, por exemplo, fazem parte desse conjunto. Por último, no Antigo Testamento, temos os livros proféticos, o maior conjunto desse testamento, contendo 18 livros. Agora vamos ao Novo Testamento. Temos primeiramente os 4 evangelhos, que narram a história do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, que nós já sabemos quais são. Evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e de São João. Depois temos os Atos dos Apóstolos, um livro histórico que narra os acontecimentos que sucederam na ascensão do Senhor e o início da igreja, a partir da ascensão e o início da igreja. Esse livro é uma continuação do Evangelho de São Lucas, por isso que se diz que São Lucas, com a sua comunidade, escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Depois dos Atos, encontramos as cartas, algumas paulinas e outras de outras pessoas. As outras cartas, que não são as paulinas, foram escritas por vários autores diferentes, entre eles São Pedro, São João. E por último temos o Apocalipse de São João, um livro único que se aproxima muito do gênero profético. O Apocalipse é um livro que foi escrito no tempo de perseguição dos cristãos. E a Bíblia, ela foi escrita em quantos idiomas? Nós já ouvimos falar disso? Na verdade, são 3 idiomas principais. Ela foi escrita
em hebraico, que é o principal, em segundo lugar, o grego e algumas páginas no aramaico. E se tratando do Antigo Testamento, os judeus mais radicais aceitavam apenas os livros escritos na língua hebraica. Por isso, os livros que foram escritos diretamente em grego não foram aceitos por eles. Já o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego. O grande tradutor da Bíblia, chamado assim, foi São Jerônimo. Ele foi ordenado sacerdote no ano 379, veja aqui no quarto século. Ele foi o responsável pela tradução das Sagradas Escrituras para o latim, que é a língua oficial da igreja na época. Ele demorou mais de 40 anos para concluir o seu trabalho. E para isso ele utilizou diversas traduções diferentes dos livros da Bíblia, sempre buscando se aproximar o máximo possível do sentido original do texto. A tradução feita por São Jerônimo ficou conhecida como Vulgata, ou seja, em linguagem comum. E até 1530, olha só que durante muitos séculos, foi a única versão oficial da Igreja. Essa versão é Vulgata. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em larga escala. Na Idade Média, durante a década de 1450, Gutenberg, que criou a prensa de tipos metálicos móveis, uma máquina que revolucionou a história por permitir a reprodução de livros em grande escala, algo impossível na época. As páginas na prensa de Gutenberg foram forjadas em letras de chumbo e arranjadas manualmente. Gutenberg imprimiu uma versão da Vulgata, tradução feita por São Jerônimo, que possuía 641 páginas. Imagino que era reproduzir naquele tempo, página por página, 641 páginas. Apesar do inventor ter impresso um ano antes um outro livro, a Bíblia ficou mais conhecida por ter sido produzida em larga escala, cerca de 180 cópias. Além disso, foi por esse trabalho que sua invenção, ou seja, a invenção de Gutenberg, tornou-se mais conhecida. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e mais lido. Apesar de termos aprendido que a Bíblia é um só livro, a publicação é, na verdade, um conjunto de vários livros, porém editada como uma obra única. A Bíblia já foi traduzida para quase 3.000 idiomas. A Bíblia Sagrada é o maior best-seller mundial há cerca de 50 anos. Estima-se que já foram vendidos quase 4 bilhões de exemplares durante esse período. Isso demonstra o quanto o cristianismo ainda possui grande relevância no mundo. E então, essas informações te ajudam? São interessantes? Eu espero que esses conhecimentos sejam uma grande oportunidade para aprofundarmos ainda mais nossa intimidade com Deus, por meio do estudo, meditação da sua palavra e vivência da sua palavra. É importante ler pessoalmente a Bíblia todos os dias, mas ler também em comunidade. Aqui eu quero resgatar a importância dos círculos bíblicos. A Bíblia, quando lida em comunidade, em conjunto, é muito mais rica. Isso não impede que a leiamos pessoalmente, que estudemos a Bíblia, que façamos aquilo que o Concílio Vaticano II orientou e insistiu, que é a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia. Ler e rezar com a Bíblia na mão. Não só rezar os salmos, mas rezar qualquer texto bíblico, colocar esse texto na nossa oração e pedir que Deus nos ajude a praticar, a ler, a entender e a praticar a palavra do Senhor. Que a Bíblia possa nos orientar o nosso caminho, porque é Deus que nos orienta, nos corrige através da sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.